Maravilha. Agora, lidar com rede social, lidar com algoritmo, com visibilidade, pode te levar a uma tendência meio frenética em quantidade de postagem. Tem gente que acha que tem que postar todo dia, tem gente que acha que tem que fazer 300 stories por dia, tem que colocar conteúdo de manhã, de tarde, de noite. Assim, isso também vira um negócio de maluco. Vamos dizer assim, tomando seu tempo, tua saúde, tuas energias. Para você, o que é mais importante? Frequência na postagem ou qualidade do conteúdo? E qual a importância de vamos dizer assim, um calendário editorial para produção de conteúdo na igreja? Que formato que é mais indicado? Com certeza a qualidade, né? E o objetivo da comunicação daquele post precisa ser pensado. Então é melhor fazer um post na semana que seja qualificado do que ficar maluco, né? Sim. Então, assim, o algoritmo do Instagram vai mudar sempre. E aí é o que eu falo, você quer que ele mande em você ou você vai mandar nele, né? Então, e como eu falei, a gente não está falando de um plano de marketing, Exato. que a gente vai ter que apresentar um relatório para o CEO para ver quantos... Não é isso, né? O objetivo da igreja não é ficar trabalhando com... As métricas são importantes para sinalizar, poxa, esse tipo de vídeo as pessoas estão assistindo mais. Mas não vai ter ninguém cobrando os resultados freneticamente. Porque se tiver, aí a gente está numa empresa, não numa igreja, né? Então, eu entendo que é a qualidade, com certeza. Eu acredito no plano de comunicação com cronograma de postagens, vendo a igreja como um todo. O que o Ministério Infantil precisa? O que o Ministério da Intercessão, tem igreja, tem intercessão, da assistência social precisa às vezes, de engajamento das pessoas para doação. Sim. Então, vamos promover um vídeo, vamos fazer um vídeo criativo? Vamos. Então, quais vão ser os formatos? Que ferramentas eu vou precisar? Eu preciso do Canva Pro. Talvez a igreja vai ter que pagar o Canva Pro. Então, assim, com o que eu tenho nas minhas mãos, o que eu posso fazer? Até o Canva gratuito já dá para fazer muita coisa. Então, eu acredito nisso. Porque quando você tem a visibilidade do cronograma, você não sobrecarrega ninguém. Você pode até falar, o post tal pessoa fica responsável, o post tal. Você pode até dividir em equipe para não sobrecarregar uma pessoa. E também o objetivo da comunicação daquele mês vai ser cumprido. Então, todo mês tem que fazer uma revisão de cronograma e objetivo. Eu penso que é melhor você postar errado, em menor quantidade, sendo intencional, do que você fazer muita coisa, sugar suas energias e não ter propósito nenhum. Então, eu estou num estágio assim, se eu não tenho o que falar, eu não tenho o que postar, eu deixo lá quieto e pronto. Isso. Que é melhor do que fazer alguma coisa e fazer sem propósito nenhum. Olívia, a gente, quando fala em comunicação na igreja, a igreja ela tem uma tendência de ser, muitas vezes, muito formal. Principalmente igreja tradicional, presbiteriano, o pastor fala de forma mais formal, uma linguagem mais culta. Não é que é errado, mas quando a gente olha para a geração atual que está na internet, muitas vezes muitos deles têm dificuldade de se conectar com a geração que está aí. Como é que a gente consegue adaptar essa linguagem para o ambiente digital? Eu acredito, na verdade, que não é nenhuma dor do digital só, é da igreja, né? Para ela ser relevante, ela tem que falar com a nova geração. Então, se o pastor ele quer continuar sendo tradicional, ele vai ter que ter uma ajuda de alguém mais jovem, né? Mais atual. Então, eu acho que aí vem eu sei que a presbiteriana tem um conselho, né? Então, esse conselho precisa ter pessoas que falem com várias gerações, né? Sim. Então, a igreja precisa falar com o jovem. Eu li até um livro de uma amiga que ela fala sobre... Ela mora nos Estados Unidos e ela fala sobre apologética para mães. Ela ensina apologética para mãe ensinar o filho. Lá, o percentual, 60% dos jovens que vão na igreja, de filhos de cristão, eles se desviam. É muita gente, né? Então, precisa falar com os jovens, precisa ter uma linguagem menos técnica, né? Se o pastor não consegue ele fazer isso, né? Eu acho que ele mesmo pode se aperfeiçoar, estudar para ter uma linguagem mais, vamos dizer assim, jovem, ou então ele realmente
consegue alguma parceria com alguém ali, um voluntário da igreja que possa ter também esse mix de conteúdo. Porque eu acho também que o tradicional alcança outras pessoas para Cristo. Como eu falei, a terceira idade. Muita gente fala, o jovem, a igreja vai ver todo mundo. Exato. Quem vai atrás do que dá dinheiro? Tipo assim, tem muito jovem, é marqueteiro, gente. Igreja não, igreja tem que ver os idosos, tem muito idoso. Imagina assim, eu agora, né, eu convivo com meu pai que tá nessa idoso. Idosos que estão nos asilos e frequentavam igrejas. Alguém tá indo lá visitar eles? Né, um idoso que não tá indo muito na igreja mais, tem gente indo lá orar com ele, levar a ceia pra ele. Então, assim, para mim, todos os públicos são importantes para a igreja. Então, a gente tem que falar a linguagem do jovem na internet, mas também tem que entender que existem os mais velhos que também estão ali na igreja. Então, o que eu faria? Ou ele pede realmente ajuda de voluntários mais jovens, né? E ele também adapta o discurso. Por exemplo, a igreja que eu vou, ele fala, tem que ter a Bíblia e o jornal do lado. Exato. Né? Então, assim, o que está acontecendo hoje no mundo? O pastor tem que saber. Independente, ele não pode parar no tempo. Ele foi chamado para esse tempo. Exatamente. Ele foi chamado para esse tempo. Qual que é esse tempo? É a guerra, então precisa estudar o que é a guerra. Não adianta o pastor ter os sermões dele, assim, coletânea de sermões que não cabem para o tempo de hoje. Então, eu acho que a vocação de pastor é essa, se atualizar o tempo todo. Da mesma maneira que você, na área de marketing, precisa se adaptar e aprender novas tecnologias, da mesma maneira que o médico precisa aprender e conhecer novos procedimentos médicos, novas descobertas, tratamentos novos, o pastor, o teólogo, ele precisa olhar para o mundo e para a cultura e entender, como é que eu posso transformar a mensagem do evangelho pautável e fazer com que essa mensagem converse com essa cultura. Então, assim, a gente não pode olhar para uma guerra que está acontecendo, por exemplo, em Israel, com o Irã, na Ucrânia. Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho, eu não sei sobre isso, não vou falar sobre... Não, preciso ir lá. Qual que é a história disso daqui? Por quê? Vamos olhar lá. Isso aqui começou... Abraão... Não, meu filho perguntou, mãe, por que Israel tá brigando com o Irã? Aí você tem que voltar lá para os tempos de Abraão. Que pergunta longa, uma pergunta assim, longa, né? Uma resposta longa. Fala, Abraão, o que você foi dar ouvidos? Ele falou. Mas assim, a gente tem que olhar para a cultura e para os fatos e entender que as transformações da sociedade, elas nos desafiam e a gente precisa olhar para elas. Como é que então a gente pode comunicar o evangelho? E não dá para a gente ficar mais fechado, encarcerado no templo, no nosso casulo ali, na nossa bolha, né? A gente precisa furar essa bolha e alcançar esse povo. Então, é um desafio. O que eu falo, por exemplo, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, por exemplo, apareceu um negócio na TV apareceu sobre brain rot. É um assunto, brain rot, você sabe? É um assunto assim, cérebro podre, significa. Pessoas que ficam vendo vídeos virais. Eu comecei a estudar sobre esse assunto, assim, aleatoriamente. O que tem a ver com marketing, com o que eu faço? Mas eu falo, meu Deus, é um fenômeno que está acontecendo com as pessoas. Eu preciso saber o que está acontecendo. E aí, por exemplo, um pastor que estuda, se ele pega um tema desse, estuda e leva para a Bíblia, ele consegue extrair todas as respostas de um problema atual, porque a Bíblia, ela sempre está atual. Sim. Né? Então, a gente tem um manual do Criador que, estamos com uma ansiedade, burnout. Vamos falar sobre burnout, que é um tema atual? Como que a Bíblia vê isso? Então, a gente precisa ter realmente pastores que se atualizem, né? Agora, mudar como ele fala, criar um personagem para ser mais famoso, viralizar, não é isso. Eu acho que é só trazer os temas atuais e expor eles de forma bíblica, né? Não é deixar de ser você ou criar uma persona que não seja você. É você se atualizar dos fatos do mundo e das transformações. E, isso também me ajuda, me desafia a ter que entender de que forma eu vou comunicar o evangelho para esse tempo, né? Sim. Eu sou um profissional de TI. O TI, em 22 anos, transformou absurdamente. Tem que estudar o tempo todo. Tem que estudar o tempo todo. A cada 3 meses surge uma tecnologia nova. Se eu ficar parado na época que eu entrei lá, hoje eu não faço mais nada, não tenho nem emprego.
Então, assim, é a mesma... Vale também para pastores e teólogos. Não que ele vai perder o seu emprego. Não é isso, mas ele vai ter que se adequar à realidade do mundo que nós estamos vivendo. Com certeza. Né?